Boa noite, bem-vindas, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira, aqui no módulo de gestão de pedagogia. Então, esse comecinho é sempre igual, dá tempo de mais pessoas chegarem. Pelas minhas contas aqui, a gente está com 2/3 da turma. Vamos lá, virando a página, a mesma frase. Espero que a gente esteja ampliando olhares, né? Com o feedback que eu tive com a turma da manhã, a maioria sim, né? Mas teve gente que, acho que 11 respostas, 2 pessoas elas não tiveram novidades. Mas espero que daqui para frente elas apareçam e a gente possa estar ampliando olhares mesmo e seja bom para todo mundo. Quiz 9, ele é individual e ele é um quiz light. Esse quiz 9, ele não vale de 0 a 10, né? Ele não está naquela conta lá de 7 atividades continuadas, que eu vou coletar 4. Mas esse quiz 9 daqui, se vocês responderem, então até segunda-feira, dia 26, ele pode, na necessidade, ajudar na média, né? Espero que ninguém precise de nota aí para melhorar a média ou arredondar a média. Espero que todo mundo vá bem, mas se precisar, a gente tem esse quiz 9 aqui como carta na manga. E pelo andar da carruagem, né, depois do quiz 11, que vai ser o último valendo 10, pode ter outros quizzes aí de revisão que eles também podem estar ajudando. Por enquanto, então, é um quiz light, ele tem basicamente 2 perguntas obrigatórias e uma terceira opcional, se vocês quiserem responder ou não, individual. Próximo. Podem responder até segunda-feira, então talvez possa acrescentar nota em alguma necessidade, tá bom? Próxima, operacional, vocês já sabem, a gente passa esse link. Eu estou convidando uma pessoa para a primeira semana de maio. Vamos ver se ela vem, né? Espero que ela aceite. E aí, de algumas perguntas que andaram me fazendo, de alguma parte prática, nesse caso aí, o exemplo vai ser uma ONG, né? Então, esse nosso amigo aí convidado, ele pode estar falando aí de algumas particularidades o que é uma ONG, as possibilidades de trabalhos aí para pedagogos e um pouquinho dessa particularidade, né, da gestão financeira de uma ONG. Virando a página. Tomara que ele aceite aí. Aí lá para a primeira semana de maio ele deve estar com a gente. Ele ou ela. É um casal, né, os administradores. Contrato andragógico, aquelas 9 questões. Aí vocês podem sugerir, né? Mas parece que a gente está caminhando bem e acho que as coisas têm funcionado. Vamos lá, virando a página. O boletim informativo. Ele aparece aí pequeno na tela de vocês, mas eu vou ler para vocês e fica gravado, né? Ele foi publicado ontem, dia 19 de abril, né? E o objetivo é o mesmo, no intuito de aprimorar, né? No intuito do aprimoramento de nossa comunicação com toda a comunidade acadêmica, informamos que as seguintes orientações que foram incorporadas pela instituição de ensino superior para esta semana. Feriado amanhã, dia 21 de abril, aulas suspensas. Esse feriado nacional não foi antecipado no plano municipal. Então, como ele não foi antecipado, a gente, entre aspas, alguns de vocês aí podem estar descansando amanhã. Mensagem fake de venda de materiais didáticos. Saiba mais no website da faculdade. Então, parece que teve uma mensagem fake e é bom a gente se informar. Canal de acolhimento virtual para escuta e bate-papo. Próximos encontros, segunda-feira, dia 19 de abril, 3 horas da tarde. Sexta-feira, 23 de abril, às 18 horas. Então, tem aí o link do Meet para esses encontros aí. Também é um link
permanente. Boa noite aí para quem chegou depois, acho que a Kelly e a Amanda. Depois, 4, palestra especial, acelere sua carreira, na sexta-feira, dia 19, né? Então, haverá mais detalhes, isso vai ser publicado aí para vocês, e vocês vão ficar sabendo sobre o link, né? Então, é interessante. Então, esperamos com essas medidas atender cada vez mais as suas expectativas. Atenciosamente, equipe acadêmica. Perguntas aqui, gente? Algo para esclarecer? Gislaine levantou a mão. Abaixou. Oi, prof. Tudo bem? Tudo bem? Eu não falhou um pouco aqui. O senhor vai ter convidados para falar sobre o quê? ONG, ONG. Isso já fazia parte da sua estratégia aí das aulas ou foi por conta da última aula? Então, teve uma... Não sei se foi aqui nessa aula, alguém me pediu, né, sobre uma aplicação de DEMIS. Foi aqui nessa aula ou não? Foi. Foi? Então, foi por conta disso. Porque uma coisa é eu estudar, outra coisa é eu trazer um caso prático. Então, eu preferi trazer o caso prático. Entendi. Não, Tá bem? eu ia fazer uma crítica, mas o senhor é quem decide, né? Então, vou aguardar. Tá bom, eu acho que vai ser bom. Tá bom. Virando a página aí. Ô, Pro, Pois não. você vai dar um feedback do Quiz 8? Vou sim. Então, nesse comecinho tem o boletim, né? Então a gente lê. Agora, ó, você pediu, apareceu. Tá vendo? Fico feliz, tá vendo? Né? Aqui, ainda bem que eu vi uma segunda vez, né? Então, na questão 1, eu tive a primeira impressão que estava tudo errado. Mas aí eu verifiquei novamente, então tinha 8 erradas na questão lá das ações de agência. Quando vocês leem o texto, aparece lá administração de crédito, investimento, captação de fundos, orçamento, previdência, administração de caixa, né? Então, essas são as ações de agência, as ações do administrador financeiro. Acho que na alternativa aparecia lá orçamento, previdência, administração de caixa. E tinha algumas alternativas que eu acrescentei assim, 2 palavras-chave e planilha. Então, planilha não está no texto. Depois, 2 palavras-chave e gráfico. Então, gráfico não está no texto. Então, essas questões, elas estão erradas. E na questão 1, tiveram 8 alunos que seguiram 2 exemplos e selecionaram planilha ou selecionaram gráfico. Então, isso aí é mais ou menos um terço da turma. Nas questões 2 e 3, teve uma questão errada só. A questão 4, tiveram 6 erros, né? A resposta certa é o ministro, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Tinha lá uma que aparecia assim, ministro, Banco Central e Banco do Brasil, essa está errada, né? Então, Ô, Pro, só tinha um uma que pouquinho. aparecia presidente, Banco Central, mas é ministro, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários no geral. Fala, Gê. Você falou tão rápido que eu não consegui acompanhar. E eu estava ansiosa para ouvir. Qual Ó, Da parte? primeira, né, Gel? peraí. Oi? Da Peraí, ó. primeira aí, professor, da pegadinha.
Não, não é pegadinha, é só questão de uma leitura atenta, né? As questões, elas eram parecidas, né? Mas eu caio muito nesses problemas de leitura atenta. Eu geralmente não gosto de ler a frase inteira, eu leio o começo da frase. E aí, geralmente, acabo errando. Fala, Sueli. Ô, professor, o ministro, então é ministro da área econômica, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários? Essa é a resposta certa da 4. Obrigada. Ô, Pro, peraí, viu? Olha, não me deixe aperreada, não. Ó. A primeira foi a segunda, que foi orçamento, previdência e administração de caixa, não é? Isso. A segunda foi assessoria, planejamento e seguridade, não é? Sim. Agora vamos para a terceira. A terceira é mercado de crédito, capital, cambial e monetário. Perfeito. Agora vamos para a quarta, que essa me deixou doida. Pro, uma pergunta. Se as Fala, pessoas vão responder esse quiz depois, com a gente dando as respostas agora, é óbvio que elas vão acertar as que eu errei na anterior, não é isso? Sim. Ela perde um pouco de pontuação porque passou do prazo, mas ela vai pôr resposta correta. Isso não fica injusto? Então, pode ser que na média fique injusto. Pode Na ser. minha média, por exemplo, eu vou querer contestar, porque eu fiz dentro do prazo e eu posso ter errado uma questão ou duas, e a pessoa que vai responder daqui a pouco vai ter todas as respostas corretas, porque o senhor está corrigindo, só que ela perde um pontinho porque ela passou da data. Então, ela vai ficar com a mesma média que eu. Então, é melhor eu esperar o senhor corrigir os quiz, para eu fazer depois do prazo e ficar com uma média boa? Então, o atraso, eu não falei para você que perde um pontinho só, né? Eu falei que as notas vão depreciando. Entendi. Então, eu Mas não calculei ainda o valor dessa depreciação, isso Gisele. dela, né? Porque É. realmente vai ser muito injusto. Se eu errei uma questão e a minha média ficar próxima ou igual daquela pessoa que respondeu depois e só perdeu uma porcentagem aí que a gente ainda não sabe qual é. A avaliação não é fácil, né? Mas, por exemplo, acho que não tem atrapalhado. Acho que não tem atrapalhado, mas a gente vai conversando, vai dialogando, e se de repente alguma injustiça for cometida, a gente conversa e corrige. Não, injustiça foi a palavra que me veio à mente, tá? Não estou contestando nada com relação a isso, senhor. Só com essa possibilidade da pessoa ficar com uma média próxima a que quem fez, essa quem está fazendo depois. Mas tudo bem, pode prosseguir. Ô, Pro, Fala, a Gesivane. quarta é o ministro da área econômica, Banco Central e Comissão de Valores Imobiliário, né? Sim. Ah, então acertei. Já estou feliz. Ó, agora não sei as contas. Tá, as questões 5, 6 e 7, gente, teve problema de arredondamento, né? Então, de 2 a 4 alunos, acho que a questão 5 e 6, 2 alunos, a questão 7, 4 alunos, erraram arredondamento. Então, questões Ô, 5 e Pro, 6, eu estou fala. tendo dificuldade nessa parte de arredondamento, professor. Estou fazendo confusão. Aí eu fico naquela incerteza se eu fiz certo ou se eu fiz errado. É só anotar direitinho, separar o número e ver qual o número que está saindo, para ver o que fazer com o número que fica. É que o senhor coloca muita pegadinha. E eu Não, fico na... a questão do arredondamento sempre é uma questão em que aparece, não é questão de pegadinha, mas se a pessoa não arredonda, é 3. Se a pessoa arredonda, é 4. Então, é só isso. Posso chamar isso de pegadinha? Boa noite, Evelyn. E foi o que aconteceu. Questão 8, não é? Essa daqui, ó, tinha só 4 certas. Então, na gravação, né, eu tenho colocado lá que é assim: o juros simples ele existe para ser utilizado na fração de período. Fração de período não é curto prazo.
Se o período for longo, metade do período longo é uma fração desse período longo. Então, nesses casos em que a gente usa uma fração, metade do período, 1/10 do período, 99% do período, se usa juros simples. Por que se usa juros simples? Porque se ganha mais. Né? Na fração do período, se ganha mais. Pois eu fiquei com as suas palavras, que era assim, quando o senhor deu a explicação, né? Eu posso ter confundido. Que o juros simples era quando era uma coisa de curto prazo, quando a dívida, né, no final de certo período de tempo, eu gravei só isso, eu tinha entendido que o juro composto era o que dava mais, entendeu? Então, mas a palavra-chave na minha fala lá não é curto prazo, é fração. E lá eu tomo cuidado, né? Porque eu falo lá, por exemplo, de 1 ano. 1 ano já é longo prazo. E se eu usar metade desse longo prazo, é uma fração de 1 ano. Não é? Vou ler para o senhor o que eu fiz. É utilizado em operações de curto prazo ou em situações em que a dívida é paga somente no final de um certo período de tempo. Eu tinha entendido assim, quando o senhor falou, eu estava Não, na gente, cabeça que ó, juro fração composto. de período, ela acontece 2 vezes, eu também falei isso, né? A fração de período, ela pode acontecer no início do contrato, né? Eu dou um exemplo assim, hoje é dia 20 e eu quero pagar todo dia 10, né? Então, de hoje até o dia 10, tem 20 dias de um mês. Isso é 2/3 de um mês. Nesse momento, nos Estados Unidos, 100% dos contratos cobra juros simples, que é a fração do período. E no final do contrato também, a pessoa, de repente, ela paga antecipado e ela vai ter, entre aspas, um desconto, mas aí pode usar juros simples de novo, na fração, nunca no período inteiro. Então, não é questão de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, a palavra-chave aí é fração de período, porque se ganha mais. Eu entendi que era o juro composto que se ganhava mais. Não, juro composto ganha mais, para períodos cheios. Não, Então, eu lembro que no dia da se explicação eu já falei. se o contrato for mensal, a cada mês, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é juro composto. Se o contrato for bimestral, 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, é juros compostos. Se o contrato for anual, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é juros compostos. Agora, se o contrato for mensal, que é o mais comum, eu vou cobrar 10 dias só, isso é uma fração do mês. Nessa fração do mês, é juros simples. Então eu fiz confusão, porque, ó, eu lembro que no dia eu ainda falei assim, igual a faculdade faz, né? Aí o senhor explicou, eu guardei na mente. A faculdade, ela dá desconto por antecipação. O senhor explicou sobre isso, que ela, por antecipação, se você pagasse, se a gente passasse do prazo, entrava como juro simples, e determinada data entrava como juro composto. Foi o que eu decorei, Então, professor. se qualquer coisa vencida, né, geralmente quando vence, normalmente, vence 1 dia, 2 dias, 3 dias, 29 dias, né? Então, se o ciclo é mensal, até 29 dias é fração do mês. E a partir daí, a cada dia mais, se cobra juros simples. Agora não tem como eu esquecer mais, professor. Depois de uma explicação dessa, não tem mais como eu esquecer. Então, se essa questão ela cair lá no final, você já sabe a resposta, né? E ela é simples assim, né? O juros simples se utiliza na fração do pedido para você ganhar mais. Isso só tem nos livros do Shizu, só o Shizu enxerga desse jeito. Porque tem autor falando assim que se perde tempo, o mercado perde tempo usando juros simples. E eles se enganam, né? Aqui no Brasil, né? Eles se enganam. Senão o mundo todo estaria abandonando os juros simples.
Pro, agora essa outra, por que utilizamos a representação de percentual? Também é do Então, essa é a X1? questão 9. Tem 2 acertos só, para facilitar comparações. Que eu falei lá, são 2 grandezas, uma percentual e uma monetária, né? E aí, isso, pensar de forma percentual, facilita comparar. Nossa, professor! Eu não acredito! Eu entendi tudo errado. Professor, que absurdo eu coloquei. Eu coloquei que é uma A maioria das representação de respostas frações. falou de representação. Com certeza, percentual é uma representação, mas o motivo da utilização é facilitar comparações. Em 99% dos casos, facilita comparações. Existe aí exceções, né, onde o percentual ele é utilizado para confundir pessoas. Mas, na verdade, quando a gente pensa em formas percentuais, é igual o caso das vacinas, né? Se a gente fala assim, acho que eu dei esse exemplo também, 2% do pessoal foi vacinado no município, 2% foi vacinado no estado, 2% foi vacinado no Brasil. Isso tudo é muito, muito fácil de ver, né, e de comparar. Agora, se a gente fala, 20 pessoas foram vacinadas, né? Aí 20 pessoas aonde? No município? Então, pode ser um percentual bom. Agora, 20 pessoas no estado é muito pouco. 20 pessoas no Brasil inteiro é ridículo, né? Então, esse número absoluto, ele não ajuda. É melhor falar em percentual. Eu não estou acompanhando o chat. Eu preciso acompanhar o chat? Não, professor, tá tudo bom. Tá tudo bem? Bom, vamos pular para a 10ª. Eu queria que o senhor colocasse em outras palavras essa utilização para facilitar comparações. Por favor. Outras palavras? Consegue reformular assim em outras palavras? Deixa eu ver. Então, o mundo todo, ele poderia estar utilizando as grandezas absolutas, sem usar a grandeza porcentagem, não é? Então, a gente poderia estar pensando só temperatura com temperatura, a gente poderia estar pensando dinheiro com dinheiro. Agora, se a gente pensa por partes de 100, que é a porcentagem, não é? Então fica mais fácil de você ter um tamanho mais real. Né? 10% de qualquer coisa sempre é 10%, né? Se seja uma grandeza muito grande, uma grandeza muito pequena, 10% é uma décima parte. Então, usar porcentagem é dividir por partes de 100. E você pensar por partes de 100 ajuda aí você a ter ideia de tamanho. E quando você tem ideia de tamanho, fica mais fácil de você comparar. Agora, na prova, né, ela é uma prova aberta. Então, por que se usa por porcentagem? Resposta: facilitar comparações. Está certo, não precisa escrever mais nada. Se essa questão cair. Pula para a 10ª. Falando da 10ª. Então, a 10ª, gente, ó, elas ficaram assim bastante diversificadas e eu preferi não dedicar tempo agora, né, de ontem para hoje, para analisar a 10ª, porque existem lá muitos exemplos de emergência. Então, o resumo dos exemplos dos exemplos lá de desemprego, crise, então isso é emergência. Então, dos muitos exemplos que apareceram lá, pode se resumir por emergência. Agora, uma pessoa ela pode ser muito feliz e não ter emergência nenhuma, para que serve o capital de reserva? Para a aposentadoria. Pode ser a privada ou
A própria ou a privada, né? A aposentadoria, sim. Então, para quem não tem aposentadoria agora e tem muito tempo ainda para se aposentar, a aposentadoria pública, ela é uma merreca. Então, não dá mais para contar com a aposentadoria pública. Nunca imaginei ouvir o senhor falar merreca. Ah, é? Merreca é coisa pequena. Ô, professor, pequeno é assim, um salarinho, é? Sim, porque, do jeito que está, o máximo é 5 salários na nova legislação. E nunca ninguém vai conseguir 5 salários mínimos, né? 5 salários mínimos hoje, para facilitar a comparação, é R$ 5.000. Aí a pessoa, ela precisa estar ganhando um dinheiro agora, até o final do prazo da aposentadoria dela, somar 5.500, tudo. professor. Como que é, Adriana? 5.500, porque o salário não está 1.100. Não, então, eu só estou falando os números para facilitar a comparação, né? Para facilitar o raciocínio. Se a gente pensar num salário mínimo de R$ 1.000, 5 salários mínimos seria uma aposentadoria de R$ 5.000, né? E uma pessoa com R$ 5.000, ela só se aposenta com R$ 5.000 se ela somar todos os salários da vida dela, dividir por todo o prazo e o número dá 5.000. O que é muito difícil. A gente começa a nossa profissão com um salário muito pequeno e com muito sacrifício a gente pode chegar talvez sei lá, é o dobro disso, 10.000, e depois, na média, esse valor nunca vai chegar nos 5.000. Fala, Nicole Gaspar. Então, a minha mãe, ela é professora, né? Em relação à aposentadoria, ela tinha comentado comigo que agora eles tiraram essa questão de que agora é somente com idade mesmo para se aposentar. Ah, o tempo de contribuição, você falou, né? Você fala. Isso. Então, não tem. Então, mas. Agora, nem você pagando, sei lá como é que funciona, você se aposenta, que agora é somente se você tiver a idade mesmo, do tempo de Então, contribuição. você se aposenta pela idade, mas na hora de fazer o cálculo da aposentadoria é pela média. E se Ah, você então quer pegar. dizer que independente se eu tiver. Quer dizer assim, por exemplo, você estava dando esse exemplo de 5.000. Se eu tiver ganhando esse valor, mas não tiver chego na idade né, de contribuição, eu não posso me aposentar. Não, vamos supor, você chegou na idade, tudo bem? Com 5.000 de salário. Se você olhar para trás, para a tua vida profissional, teve um monte de anos que você ganhou menos do que 5.000. Uma pessoa que chega no final do prazo da aposentadoria com R$ 5.000, ela nunca vai se aposentar com R$ 5.000. Porque na média vai dar muito menos. É só vocês fazerem aí, por exemplo, pegar todos os aleiretes que vocês receberam até agora, somar tudo e dividir pela quantidade deles. Aí, se fosse aposentadoria hoje, vocês já saberiam que o salário que vocês estariam ganhando na aposentadoria, ele é muito menor do que vocês estão ganhando agora. Então, o que acontece? O nosso teórico aqui, o Mauro Halford, ele fala mesmo que a gente tem que fazer o capital de reserva. Porque se a gente ficar dependendo mesmo antes, né, antes da reforma, que mais ou menos era melhor, mesmo lá é melhor entre aspas, né? Porque a gente poderia ter uma aposentadoria mais digna se a gente tivesse se cuidado mais antes. Então é melhor fazer a reserva desde já. Então, se quem conheceu o Mauro Halford em 1998 e seguiu os conselhos dele, não está preocupado com a aposentadoria, né? A aposentadoria pode deixar de existir. Essa pessoa tem capital de reserva. Ô, Pro, só Fala, que Gê. assim, eu acabei de conhecer ele agora.
Então, no livro Investimento lá, ele faz alguns cálculos de aposentadoria para uma pessoa que também pode, vamos supor, a perspectiva de, entre aspas, né, de tempo de trabalho de cada uma das pessoas que lê aquele livro, ela é diferente. Então, aí o cálculo para se pensar numa qualidade de vida ao término do trabalho, ele muda para cada pessoa. Então, cada pessoa tem que fazer um plano, né, do que pode estar fazendo para potencializar esse tempo aí do não trabalho, né? Lá ele fala sobre isso, Gesivânia. Essa parte eu entendi, professor, só que agora no momento eu não tenho dinheiro, eu não tenho escolha, entendeu? Ou eu pago a faculdade, ou eu guardo dinheiro. Então, mas aí se você tem que pensar também que ele fala, né, que a questão de você estar melhorando, né, a, a tua formação, isso também melhora a perspectiva. E dos investimentos que a gente vai ver na aula que vem, o que acontece? O estudo, né, ele sempre ele traz retorno, né? Por que ele traz retorno? Porque ele dá empregabilidade o tempo todo. Ele só não dá empregabilidade para quem chega como dentro da educação, por exemplo, um PhD, ele não tem muito trabalho, mas um mestre, por exemplo, ele vai ter muito trabalho o tempo todo. Mas eu tô velhinha, pro. Difícil é isso, eu não tô mais jovem. Entendeu? Não, mas aí, pensa que eu também sou um velhinho, mas Mas você já tá com a vida feita. a expectativa de vida de cada pessoa, ela é diferente, Gesivânia, não é? A mulher vive muito mais, então você tem a possibilidade de estar constituindo esse capital de reserva daqui para frente, né? Acho que investir na faculdade é um começo e depois você vai vendo que estratégias que você vai incorporando no teu planejamento para que as coisas aconteçam. Ô, Pro, eu comecei fazendo um investimento no banco. Eu abri uma empresa, eu trabalhava, e eu fiz o quê? Eu fiz o investimento de todo mês, automaticamente eles descontarem, né? Para um fundo. Ah, Pro, na hora que eu fui ver esse fundo, eu queria matar o governo, levou a metade do meu dinheiro. Eu disse, nunca mais, seu ladrão. Eu falei para a gerente, peraí, mas vocês falaram para mim que na hora que eu fosse tirar, o dinheiro era todo meu. Como é agora eu tenho que pagar imposto? Um monte de coisa vocês inventaram para pegar meu dinheiro. Aí onde eu falo, se eu tivesse o conhecimento desse livro, tá explicando tudo bonitinho, eu tinha feito diferente, né? Pelo menos debatido, mas não conhecia. Então, quando a gente faz o plano, a gente precisa saber das taxas, né? Às vezes a rentabilidade, isso ele alerta o tempo todo, né? As taxas de rentabilidade, elas podem ser muito, muito iguais, mas às vezes uma taxa de administração, ela pode ser muito perniciosa, não é? No caso, ela pode comer todo o nosso rendimento. Então, toda vez que a gente contrata qualquer investimento, a gente precisa também ficar de olho na taxa de administração. E ele diz, né, que taxas de administração injustas são de 1 a 2%. Uma pessoa querer cobrar 10, 15% porque está administrando o teu dinheiro é um roubo. Se eu tivesse conhecimento que agora, né, lendo seu livro, ele esclarecendo, né, essas dúvidas, porque eu falei, na época que me passaram, que ia ser coisa boa, automático, tirava da minha conta, eu falei, nossa, mas para frente, quando eu precisar, eu vou ter um dinheiro nessa conta. Meu Deus do céu, eu disse, ladrões, um colchão é do mais. Então, mas precisa pensar assim que eu não me importaria, e eu acho que a nossa briga deveria ser essa, assim, a gente pode pagar muito imposto, mas a gente deveria estar recebendo serviço em relação ao imposto que a gente paga. Então, a briga não deveria ser pelo valor de imposto, do meu ponto de vista. A briga deveria ser pelo serviço de qualidade, né? Então, a nossa educação é a mais cara do mundo e ela deveria ser a melhor, mas
que acontece? A gente recebe, comparando agora na pandemia, os alunos da rede pública no Brasil, eles estão, assim, sofrendo 50% mais que os alunos da escola particular. É a verdade, né, Pro? Se a gente for pensar por esse lado, só Jesus na causa. E a nossa Porque é um educação é a mais absurdo. cara do mundo. Verdade. Fala, Evelyn. Mestre, boa noite. Eu gostaria de pedir seu e-mail, que eu não tenho. Vou escrever aqui. Valeu. Shizuo Umasaka @gmail.com. Tudo bem? Gente, ó, para a aula de hoje, ferramentas, a gente vai falar de duas. Fluxo de caixa e demonstrativo financeiro. A gente já teve um exemplo numa aula aí, acho que foi a 5, que eu falei de um orçamento. Né? A cara de um fluxo de caixa, a cara de um demonstrativo financeiro, eles são muito parecidas. Né? Existe aí... A Evelyn levantou a mão novamente? Não, eu só esqueci de baixar. Tá. Então, sempre existe lá as receitas e as despesas, né? Seja no orçamento, seja no fluxo de caixa, seja no demonstrativo financeiro. O fluxo de caixa, ele vai ser aí no ritmo da entrada. Uma diarista, ela pode fazer um fluxo de caixa que é diário. Um profissional que ele tem receitas todo dia, é interessante que ele faça um fluxo diário. Tem pessoas que têm receitas que são semanais, então eles podem fazer uma projeção por semana. Um assalariado que tem salários por mês, ele pode estar fazendo o quê? Fluxo de caixa mensal. E no Brasil, eu sugeri para vocês que vocês façam numa perspectiva aí de 13 meses. Mas é interessante fazer a longo prazo, né? Porque, principalmente no Brasil, o que acontece? A gente tem o 13º, em geral, pago em duas vezes. Ou a gente tem sazonalidades. Então, se eu sou uma microempresa, eu tenho aqueles meses que são ruins e aqueles meses que são bons. Então, é melhor que eu tenha uma visão de um ano, pelo menos, 13 meses, melhor, para que a gente saiba como esse fluxo ele vai se comportar. O demonstrativo financeiro é a mesma coisa, né? A diferença do demonstrativo financeiro é que, em geral, em termos de negócio, a gente vai fazendo um raciocínio que é mensal. Eu posso ser uma pessoa que tem receitas diárias, mas eu vou fazer um demonstrativo financeiro mês a mês. Eu posso ser uma pessoa que tem uma receita que é semanal, mas eu vou fazer o demonstrativo financeiro mensal, e assim por diante. Então, esse demonstrativo, ele também precisa ser aí de longo prazo, de preferência, porque a gente tem valores que são diferentes aí ao longo do ano. E é importante que a gente tenha essa visão. O que eu já comentei aí para vocês, toda vez que um americano fala que ganha, eu ganho 25 mil dólares, e ele não fala assim que ele ganha 25 mil dólares por ano. Aquela resposta é 25 mil dólares por ano. Se fossem 24 mil dólares por ano, aquele americano ele ganha por mês 2 mil dólares por mês. Isso que é o que ele ganha, né? Então, ele sempre faz um contrato de trabalho anual, não um trabalho de contrato que é para 3 meses, para ser renovado para 6 meses, não é? Ele faz um contrato que é anual e ele fecha o que ele vai ganhar no ano. E aí a pessoa se planeja para aquele ano. Na questão do fluxo de caixa, quando a gente fala dos serviços de fluxo, a gente tem aquela situação de falta de caixa. Então, se a gente faz a longo prazo, a gente sabe que em alguns meses falta caixa, nesses meses que falta caixa, a gente precisa captar esse dinheiro de alguma forma.
olha, eu já estou vendo aqui na minha projeção que julho vai ser um mês difícil, então eu preciso estar correndo atrás de uma negociação para que a gente tenha uma captação de verba, né, que seja negociada na melhor taxa. Então, aí eu consigo falar com 1, 2, 3 bancos, por exemplo, e depois verificar, naquele momento, o que aquele banco pode fazer para essa necessidade. Agora, do outro lado, que é o lado que a gente deve começar a administrar, a gente está vendo o quê? Que está sobrando. Então, esse dinheiro que sobra, mesmo em pequenos valores, eles precisam estar investidos. Não devem ficar debaixo do colchão, debaixo do travesseiro. Eles devem ficar investidos em algum lugar. Eu falei para vocês que a partir de R$ 200, vocês têm vários fundos aí que vocês podem estar investindo. A poupança, ela aceita valores menores. Dos investimentos, ele é o pior, mas entre deixar parado e deixar na poupança, melhor deixar na poupança. A poupança também tem problema de imposto. Se chegar para valores de acima de R$ 80 mil, o governo ele começa a cobrar impostos dos investimentos em poupança também. Se a gente falar da Receita Federal, a Receita Federal do nosso rendimento, acima daquele valor de declaração, tudo que podem ter alíquotas aí de 27,5%, arredondando para baixo, 25%. Então, é mais ou menos assim, a cada R$ 100 que a gente ganha, a grosso modo, R$ 25 fica para o governo no imposto de renda. Um produto que a gente compra, mais ou menos 40%, ele fica para os governos, né? E isso tudo precisa ser pensado. Nesse livro do Mauro Halford, ele fala, e a gente vai ver na semana que vem, que existem algumas situações, por exemplo, no Brasil, é muito forte a situação assim, preciso fugir do aluguel. Então, pode ser estratégico não fugir do aluguel. E então, a gente precisa estar analisando todas as situações para ver se existem sobra de caixa. E é isso que a gente deve estar buscando, para que essa sobra de caixa comece a trabalhar para nós. E a gente precisa ter essa visão de longo prazo. Então, posso pensar, vamos supor, não existe previdência pública. Então, eu posso pensar na minha aposentadoria para daqui a 10 anos. Vou fazer um capital de reserva para essa finalidade. Eu posso pensar na minha aposentadoria para daqui a 20 anos. Então, eu vou pensar num capital de reserva para essa finalidade. Eu posso pensar na minha aposentadoria para daqui a 30 anos. E assim por diante. E a gente vai fazendo o nosso plano para que isso se constitua. Fala, Evelyn. Professor, qual que é a melhor maneira de eu ter um capital de reserva com seguridade? Então, por exemplo, mas que gere algum valor, algum retorno, né? Então, por exemplo, qual seria a melhor tipo de aplicação para ter esse capital reserva? Então, a gente vai falar disso a semana que vem, né? Eu vou falar de vários, de 3 tipos de investimento no mínimo, e a educação como quarto, que é geral. Então, eu vou falar, uma pessoa ela pode estar comprando um carro e pode ser um investimento, porque pode trazer um custo-benefício para essa pessoa, que a gente vai estar vendo a semana que vem. A pessoa pode estar comprando um terreno, um imóvel, isso também pode ser um investimento. E isso a gente vai estar vendo na ponta do lápis a semana que vem. E depois a gente também vai estar falando de ações. Agora, qual que é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que traz retorno. Agora, todo retorno, dependendo do investimento, ele é variado. Quanto maior o retorno, né, se a gente pensar assim, imóvel e ações, imóvel tem menos risco e ações têm mais risco, mas ações pode dar mais retorno. Se você falar assim, se a gente observar a poupança nesses últimos dias, existem taxas publicadas de 1%
que a pessoa ganha num dia só. Se a gente começar a capitalizar isso no tempo, né, isso como que é? Muito ganho mesmo. Mas aí a pessoa ela precisa estar gerenciando a sua carteira de ações para que esteja ganhando sempre. E ela vai estar correndo risco o tempo todo. Então, a ideia é assim. Acho que isso também eu já comentei com vocês em aulas anteriores, né? A gente precisa tentar fazer uma diversificação. O Mauro Halford, eu vou trazer na aula que vem, ele fala de 9 tipos de investimento. E ele fala da liquidez e fala do risco. Então, quanto maior o rendimento, maior o risco. Agora, por que eu estou falando das 9 possibilidades? É porque a gente precisa estar, o quê? Diversificando. Eu não posso, de repente, ter todo o meu capital de reserva numa aplicação de ações, porque o risco é muito grande e, de repente, aquele meu capital de reserva, ele pode virar pó de um momento para o outro, né? Nesses crashes que acontecem, nessas quebras de mercado, né? A Bolsa de Valores é a primeira que derruba a gente e demora para recuperar, né? Agora, se a gente faz o investimento certo, a gente pode estar o tempo todo ganhando, mas não ganhando, assim, ganha todas as vezes que aplica, se a gente aplicar certo, mas não dá para aplicar em bolsa o tempo todo para o pequeno investidor, né? Então, precisa o quê? Diversificar. Ele dá 9 exemplos, talvez a gente descubra aí um 10º. Eu estou preparando essa aula para a semana que vem, e aí vai acontecer, e a gente estudar cada um, a gente pode ter um capital de reserva que permita que a gente diversifique por esses 10 tipos de investimento. Se a gente pensar num imóvel de 250 mil reais, o que acontece? Eu precisaria ter uma carteira que fosse se ampliando a partir daí. Agora, a gente também vai conversar, e a gente já conversou em aulas passadas, né? O imóvel, ele tem pouca liquidez. Se eu precisar transformar esse imóvel em dinheiro, ele não se transforma em dinheiro muito rápido, né? Aí, se eu entendi a tua pergunta, qual é o melhor investimento? Né? Acho que o melhor investimento é aquele que a gente consegue diversificar, talvez em 4 ou 5 para o pequeno investidor. Depois, para o grande investidor, ele pode pulverizar para uns 10 tipos de investimento, porque ele vai estar ganhando na maioria deles. E o fato de estar perdendo em outro, ele vai se ressentir menos, né? Pelo fato de estar perdendo em um negócio ou outro. E, na média, ele vai construindo o seu conforto, né? A sua qualidade de vida no tempo. Tô indo muito rápido, Nicole, é isso? Estou vendo aqui os comentários no chat. Oi, Pro. Não, é porque eu estava feliz que eu estava aprendendo a parte de conta, tudo. E eu, Nicole, particularmente, eu demorei praticamente o semestre todo para aprender, e agora o senhor tá vindo com coisas novas, aí eu tô ficando um pouco. Mas depois eu revejo a aula, não tem problema, não. Fica tranquilo. Então, Nicole, mas é assim, a gente está na metade do trabalho, não é? E o que acontece? A gente está falando de um fluxo de caixa, que é a entrada e saída de dinheiro, a gente está falando de um mostrativo financeiro que vai estar anotando esses demonstrativos, mas no fundo é assim, falta dinheiro, eu preciso buscar esse dinheiro. Então eu vou buscar esse dinheiro a um determinado percentual. Ou, se sobra dinheiro, esse dinheiro eu preciso investir a um determinado percentual. E se a gente usar esses percentuais corretamente, então a gente ganha, né? A gente não perde, né? Mas assim, até onde eu entendo, né? O difícil é que essa crise, ninguém está sobrando nada, nem no caixa, nem no bolso, nem no banco, só é dívida que está vindo, professor. Olha, eu disse que eu não vejo a hora desse Covid ir embora, para ver se a nossa vida volta ao normal, ou mais ou menos, né?
Que está Então, complicado, Pro. então para a gente que está aqui nesse lugar, isso que me deixa mais triste é que, assim, o número de desalentados nessa atual política aumentou. E a classe média, ela achatou. E o Brasil está com 11 miliardários a mais no ranking dos milionários do mundo. Então, quem tem dinheiro está se aproveitando da crise e fazendo dinheiro. E esses relatórios, teve um relatório que foi publicado hoje, que o próprio ministro ele fez questão de falar, porque ele é positivo, significa que o mercado está conseguindo fazer dinheiro, né? Agora, está fazendo o quê? Dinheiro à custa do sofrimento dos desalentados e da classe média, né? Nós aqui, nesse lugar, estamos sendo explorados, né? Porque os produtos estão aumentando todo dia e essa questão de estar sobrando alguma coisa é cada vez menor, né? Então, é isso que está, infelizmente, acontecendo agora. A gente espera, eu espero também, e acho que agora a gente está numa contagem regressiva. O que acontece? A cada dia que passa, é mais ou menos assim, um dia menos de pandemia, do meu ponto de vista, né? Eu posso estar lendo errado, mas eu acho que a cada dia que passa agora é um dia menos. Então, talvez, para o pessoal da minha faixa de idade, que está aí dos 60 aos 70 anos, a partir de meados de maio, se o ritmo de vacina continuar, esse pessoal vai estar um pouco mais livre para poder estar transitando e fazendo negócio. A Nicole Gaspar, perdão, só estou cansado mesmo, e quando chega matéria nova, me embanano, mas fique em paz. Já já me ajeito, tirando as partes de conversa, eu resisto e aprendo rapidinho, certo? Então, a questão do fluxo de caixa demonstrativo financeiro, existem os textos que vão subir a respeito, e eu não tenho feito textos densos, né? E estou tentando adaptar aí para vocês. E quando eu trago também, vou trazer aí a questão do investimento na próxima aula, depois a questão do planejamento na outra aula, na verdade tudo como a gente está gerindo essas nossas finanças. Fala, Sueli. Professor, eu vou fazer uma pergunta um pouco boba. Que interesse o banco tem, por exemplo, de você fazer uma capitalização lá no valor de mínimo de R$ 40 e que você ainda concorre semanalmente a 120 mil reais? Que interesse que o banco tem? Então, eu acho assim que é pouco vantajoso, não é esse valor só aí. O captar R$ 40, se é pouco? Mensal. Não. Aquele pé quente. Então, a gente precisa pensar. Vou fazer um paralelo em relação aos YouTubers, né? Os YouTubers, a partir de 1.000 seguidores, um YouTuber, a partir de 1.000 seguidores, ele passa a monetizar o canal dele, né? E se você pensar que ele está ganhando um centavinho por 1.000 views, não, 1.000 seguidores, não 1.000 views, mas 1.000 seguidores, de repente isso começa a se multiplicar. Então, o que ele ganha? Ele ganha na escala. O banco também, ele pode captar da gente por R$ 40, mas uma coisa é captar de 10, aí são 400, mas de repente, se ele está captando de 1.000, de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, então o que acontece? Ele está ganhando na escala, isso é interessante para ele, porque quanto mais capital ele consegue aprender, mais ele consegue liberar. Quando um título de capitalização que atrai muita gente por causa dos prêmios, a possibilidade da sorte, o que acontece? É um papel que, para uma pessoa que não faz a leitura, ele é atrativo,
Mas para o banco, aquilo ele ganha na escala. Então, ele vai ter muita gente fazendo adesão para aquele papel, e depois ele consegue, com o nosso dinheiro na mão deles, fazer mais dinheiro. Então, o banco não perde, ele sempre vai estar ganhando. Quando ele fala do prêmio também, se o prêmio sair para você, aquele prêmio é um percentual pequeno do dinheiro que ele vai estar conseguindo captar. Então, na verdade, para eles fazer pagar o prêmio, não faz nem cosquinha, porque ele já ganhou muito com o nosso dinheiro, né? Então, o banco ele tem interesse de fazer escala. Se ele consegue atrair muita gente, né, ele faz escala. Hoje, uma coisa que o banco está fazendo muito é oferecer dinheiro, né? Então, a pessoa não tem dinheiro, o que ele faz? Ele oferece crédito. E a pessoa, hoje, todos os cartões de crédito, eles nos seduzem por fazer o parcelamento da dívida e refinanciar aquela dívida. O que acontece? A gente fica preso por 6 meses, 1 ano, 18 meses, né? Até o comércio faz muito isso também. Então, as Casas Bahia, que tem muita demanda, na época das primeiras crises, eram eles que tinham os maiores prazos, porque eles pegavam aqueles pequenos compradores fiéis e tinham essas pessoas amarradas no tempo, por 18 meses, por exemplo. Gesivânia. Pro, um exemplo clássico é a Enel. Ela está roubando a gente. Quando a gente vai reclamar, ela manda parcelar no cartão. Entendeu? Para você nunca se livrar da dívida de luz com ela. Então, na verdade, aí no caso da Enel, ela está ganhando pelo serviço, né? E acho que ela tem uma parceria com o banco, né? E aí ela passa a ganhar, quanto mais, se ela levar pessoas lá para captar dinheiro com o banco e pagar, ela ganha. E ela ganha também uma comissão por estar levando pessoas aí para o banco. É igual um vendedor de carro. O vendedor de carro, ele ganha uma comissão do seguro, ele ganha uma comissão do banco, ele ganha uma comissão dos acessórios, né? Então, ele vendeu o carro, ele não está ganhando só a comissão dele da venda do veículo, ele está ganhando a comissão do negócio inteiro. Ou uma agência de turismo. Também essa agência de turismo, em tudo que tiver no pacote, sempre existe um pequeno percentual lá que essa agência está faturando. Mas eu fico triste pela atitude, entendeu? A gente já está passando por essa crise e a gente vê que eles estão agindo com sacanagem. O leitorista passou, não registrou minha conta, eu fui no site, peguei a conta, paguei. No outro mês eles vieram e colocaram o dobro da conta falando que eu não tinha pago. Aí eu entrei em contato, falei, não, eu paguei. Eu entrei no site, peguei a conta e paguei. Ah, não, Alê, você pagou um percentual. Eu falei, não, tá um absurdo, não consumi isso aqui não, porque a senhora não tirou a leitura no mês passado. Ele tirou sim, eu presenciei. Ai, senhora, faz assim, parcela no cartão. Então, eles vão vendendo ilusão, né? Na verdade... Roubando na cara dura, gente, professor, porque eu falei para ela, moça do céu, é roubar na cara dura. É sem noção. É assim, eu quero ficar rica às custas dos pobres, porque um rico ele não faz isso. Porque o rico ele vai entrar com ação, ele vai procurar um advogado, ele vai atrás de um juiz. O pobre não, ele aceita porque ele precisa, para não ficar sem energia dentro de casa. Não tem muito recurso, não tem muito tempo, a gente fica amarrado, né? Então, realmente é complicado. Então, o banco, ele está com a faca e o queijo na mão, e a gente fica aí sujeito, né, a essa situação, a esse tipo de exploração. Eu vou chamar de exploração. Mas é a verdade, a gente está sendo explorado de todas as formas. Só fez entrar essa empresa abençoada, que cada hora é uma novidade. Cada hora eles inventam uma coisa para ter dinheiro. Aí eu, analisando, eu falei assim, oxe, 12 vezes no cartão, vou ficar 1 ano pagando uma conta? Sou louca, sem noção? Eu digo, e as outras que vão vir para eu pagar? Onde eu vou parar desse jeito?
Eles colocam um absurdo que é para você ficar o ano inteiro pagando para eles. Eu também tô com um problema na Enel, que eu morava numa casa lá em Barueri, e era no meu nome as contas, né? E quando eu saí de lá, eu paguei tudo normal, tipo, aí foram 4 contas, né, que eles estão me cobrando, e eu paguei tudo, né? Aí, um tempo desse, eu comecei a receber ligação me cobrando essas contas. Aí eu já tentei entrar em contato, eu já entrei num aplicativo e nada. E sempre eu recebo cobrança dessas contas. E eu tenho um comprovante e tudo, né? E assim, o valor total é de R$ 800, né? Porque as contas, lá onde eu morava, essa casa que eu morava, eu pagava muito alta a energia. Olha que eu morava sozinha, mal ficava em casa. Era quase R$ 200 de energia. Então, eu falei assim, nossa, eu paguei tudo, e como não, às vezes deu um problema no sistema, não foi registrado. Falei assim, caramba, 6 meses, porque já fazem 6 meses que eu paguei, e até agora está nessa confusão. Eu, assim, deixar isso rolar do jeito que tá, porque eu não estou com paciência, e daqui a pouco eu vou lá e vou colocar um processo, aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Porque é um absurdo, né? Você paga, porque eu paguei pelo aplicativo, e tipo assim, até 24 horas, igual a faculdade, a gente paga até 24 horas, já fez a debitação, né? No caso, pelo banco. E eles falarem 6 meses e ainda não está no sistema, é realmente um absurdo. É igual a Gesivânia falou, é querer roubar, querer que eu pague de novo para me roubar. Então, aí a questão da comprovação é importante, né? Tem alguns sistemas aí, por exemplo, os sistemas de canal a cabo, às vezes eles falam assim, se for com o banco A, você tem algumas horas de comprovação. Se for com o banco B, é 5 dias. Mas seja banco A ou banco B, a gente precisa confirmar se aquela transação ela foi realizada, né? E aí a gente vai ter a comprovação de que aquela conta ela está paga. Senão, a gente vai ficar à mercê, né? Então, essa questão de conta é melhor fazer todo um arquivo e manter isso tudo muito bem controlado, porque vira e mexe, se a gente bobear, eles vão estar cobrando aquela conta uma segunda vez. Então, eu faço tudo isso, porque assim, né, eu pago minhas contas tudo pelo aplicativo, né, hoje em dia, não tem esse negócio de ficar em fila de lotérica e nada. Eu pago tudo pelo aplicativo, ou da Nubank ou do Bradesco. E daí, quando eu pago, eu pego e mando o comprovante no meu WhatsApp, né, que eu criei um grupo e ficou só eu, só para mandar essas coisas, para deixar arquivado. Porque se igual aconteceu esse negócio, né, às vezes a faculdade também, já aconteceu da faculdade me cobrar 2, 3 meses depois uma fatura, né, que eu já tinha pago. Então, eu fui lá e mandei o comprovante, ele, foi erro do sistema, não sei o quê. Então, assim, é muito importante realmente a gente guardar esses comprovantes. Hoje em dia a gente não tem mais o papel, né, porque praticamente todo mundo faz isso de pagar a conta pelo celular, mas quem não manda para si próprio tem a opção de pegar no próprio aplicativo do banco, né? Você vai em extratos, né, e você puxa lá, porque isso é muito importante para você poder provar, né? Porque senão fica a palavra deles contra a nossa, é complicado. Faz o armazenamento virtual. Amanda Vaz levantou a mão. Levantou, Amanda? Quer perguntar algo? Então é isso, precisa ter esses comprovantes. E se eu tenho o fluxo de caixa, eu tenho tudo anotado. Eu sei tudo que entrou, tudo que saiu, e tudo aquilo vai estar com documentação. E aí é interessante fazer essa projeção futura. E tem algumas coisas aí que, por exemplo, a própria conta de luz, né? Ela pode estar, de repente, subindo por causa das bandeiras. E aí a gente
precisa estar controlando essa despesa. E aí a gente vai verificando o que é que a gente consegue regular. No fluxo de caixa, ele é muito pessoal. Eu posso ser uma empresa, eu posso ser uma pessoa física, então eu posso, de repente, usar estacionamento ou não, eu posso estar usando combustível ou não, eu posso estar pagando pedágio ou não, eu posso ser uma pessoa que vou estar guardando dentro do meu fluxo verba para, de repente, estar fazendo uma viagem em junho, para estar fazendo uma viagem no final do ano. Então, isso também vai para o nosso fluxo de caixa. E tudo isso precisa estar anotado, provisionado, de forma que a gente possa estar se controlando e evitando os imprevistos. Né? E as demonstrações financeiras, para que a gente enxergue que o nosso patrimônio ele não está se dilapidando. A gente precisa enxergar que o nosso patrimônio, a nossa reserva, ela está aos poucos aumentando. E se a gente faz isso de jovem, então, pensar em 10 anos, 20, 30 anos, é mais plausível. Se, de repente, eu estou começando aos 60, então, em termos de perspectiva, é menor, mas eu não estou falando que isso é impossível. A gente só precisa estar se organizando, né, e se preparando para que, quando a gente precisar, a gente esteja preparado. Então, seja para o fluxo de caixa, para esses controles de entrada e saída de dinheiro, com todos os comprovantes, ou para o demonstrativo financeiro, que a gente vai estar fazendo o quê? Essa projeção de longo prazo, para verificar o nosso patrimônio, é muito importante ter. Em termos de novidades, são essas duas ferramentas. E como eu já falei aí, para a semana que vem, a gente vai estar vendo o investimento. A gente vê um case de veículo, um case de imóvel, e a gente vai ver um case de ações. Né? Assim, só para a Gesivânia, que já leu o livro lá, aquele fluxo que ele criou lá é o que eu vou estar fazendo vocês refletirem aí na semana que vem. Maria, diga. Oi, Pro, tudo bem? Tudo. Então, o senhor falando de fluxo de caixa, eu fiz um curso muito bacana no Sebrae de fluxo de caixa, muito bom. Muito tempo atrás. Então, eu já dei esse curso de fluxo de caixa no Sebrae também. Ele é muito bom, com certeza. Né? Eles têm um esquema muito legal e eles têm lá... a gente fez um plano que ele é mensal, mas o fluxo de caixa ele pode ter uma projeção e uma regularidade que é de cada um de nós, e é importante que a gente faça, e que a gente reflita, né, sobre cada valor que entra, cada valor que sai, né, para que a gente possa estar tomando as decisões corretas, usar a estratégia correta. O Sebrae tem, acho que, um curso de uma semana, se não mudou, que ficam lá mais ou menos 24 horas conversando sobre fluxo de caixa. Hoje deve ser virtual. Fala, Sueli. Na época que eu fiz presencial mesmo, muito bom. Assim, Eu li o livro também, tá, professor? Como que é, Sueli? Eu li o livro também, você falou assim, mas eu também li, viu? Você mencionou também, né? Eu marquei a primeira que falou, né? Vocês comentaram que vocês achavam que a linguagem estava parecida com a minha, né? Mas acho que o Mauro Halper, o Carlos Alberto Sardenberg, a Miriam Leitão, eles são economistas que, do meu ponto de vista, eles têm uma linguagem que é mais fácil de entender. Agora, se você fala de um... eu nem lembro, tem um... Acho que é o Gustavo Randolfo, ele fala meio rebuscado, e aí fica difícil de entender. Então, esses autores que eu mencionei, e o Roge, né, que também está na nossa
bibliografia, ele é muito tradicional, né? Então, dentro do tradicional, a gente tem essa referência do Roge, mas, assim, mais próximo da gente, esses que eu falei. O Mauro Halford, o Sardenberg e a Miriam Leitão. Da Miriam Leitão eu tenho vários livros também. É muito bom. E esses cursos, como a Maria mencionou, né, às vezes, eu quero me aprimorar sobre o fluxo de caixa, eu quero me aprimorar sobre a matemática financeira, né? Hoje em dia, tem até a Udemy, acho que a Udemy ela tem muitos cursos assim que são baratos e a gente pode estar se valendo deles, né, para estar aprofundando um pouco mais. Nossa, inclusive foi a Sueli que me indicou. Eu comprei um curso lá na Udemy de matemática, né, Su? Muito bom. Nossa, assim foi o que me salvou. Que bom. Verdade, eu fiquei muito feliz que eu consegui desenrolar as coisas de matemática e da sua disciplina também. Nossa, é muito bom a gente aprender as coisas, gente, não tem preço. E foi bem baratinho, bem baratinho. Quando eles começaram era R$19,90, um curso de uma semana. Era muito barato. E aí, no caso, de novo, eles ganham pela demanda, né? Às vezes, hoje tem lives com 900 pagantes. Se a gente pensa aí que tem 900 pagantes aí pagando, sei lá, R$40 cada um, dá uma boa grana. Ok, Evelyn. Então, a aula praticamente ela é isso. Então, as duas ferramentas são fluxo de caixa e demonstrativo financeiro. Então, está subindo 2 textos lá sobre essa, quer dizer, um texto só de uma página que fala sobre o fluxo de caixa, que fala sobre o demonstrativo financeiro. Ok? E não estou fazendo nada aqui para... tem a preocupação da Nicole, né? A gente está trazendo novidades, mas dentro dessas novidades eu acho que tem muita correlação em relação ao que a gente está fazendo. Fala, Sueli. Muito pelo contrário, professor. Eu, particularmente, estou aprendendo muito e estou mudando até minhas finanças, a maneira de O teu som picotou para mim. Está ajudando muito no dia a dia. Que bom, que bom. Então, parece que para a maioria, graças a Deus, ela está ajudando, né? E eu sou suspeito, mas eu disse assim, professor, que muito pelo contrário, o conteúdo que você traz é muito importante. Ok. Então é isso. Agora, para finalizar, a questão da avaliação, né? Então, vocês já falaram que o conteúdo é importante, mas avaliando o trabalho aí, a gente fez o feedback. Eu estou preparando o feedback individual. Assim que eu terminar o 4º quiz, aí eu já passo a mandar essas publicações aí para vocês no individual, mas sempre lembrando que serão dos 7 as 4 melhores. Tudo bem? E a gente vai... Então, acho que a gente tem que tirar um pouco o foco da nota para colocar o foco no aprender, né? Espero que o aprendizado ele realmente esteja acontecendo e que seja alguma coisa que vocês levem para adiante. Se a Sueli falou alguma coisa, o teu microfone estava fechado, Sueli. Não, ô professor, você tinha falado a semana passada da continuada, não falou? Você pode falar que dia que é? Porque já teve gente me perguntando se ia ter prova hoje. Eu falei, não vai ter prova hoje. Não, o que eu falei foi da conclusiva, não é? Desculpa, é conclusiva. Eu falei errado, é conclusiva. Então, a previsão, eu não vou dar uma data, mas a previsão é que ela seja na primeira semana de junho. Né? É final de semestre, né, Pro? Isso. Que acho Perfeito. que as pessoas confundiram, porque você havia dito pra gente que as continuadas são os quiz que você Isso. passa. Você tira as 4 notas maiores para poder fazer as continuadas, não é isso? Exatamente.
Aí tem Então, algumas pessoas que deram uma confundidazinha. tá. Então, só comparei com a conclusiva, dizendo que esse último quiz, o 8, ele fica mais parecido com a conclusiva, não é isso? E aí, a partir do quiz 8, vocês podem ter uma ideia de tempo, né? E eu acho que não é muita coisa, mas 60 minutos é uma referência. Se algum aluno aí precisar de 2 horas, eu não vou fechar aí o dia da aplicação enquanto aquele aluno não terminar, né? Então, a ideia é essa. Mas, de novo, não vai cair nem... agora, o tema foi uma novidade, mas na prova não vai cair nada de novo. Só vou estar cobrando as coisas que a gente já viu. E tem coisas aí que eu tenho martelado, né? E a gente vai estar vendo. E uma outra coisa com certeza, vai ter uma semana anterior para esclarecimentos finais, não é? A gente, a véspera da prova é uma aula que a gente vai estar dedicado aí para que vocês possam estar esclarecendo tudo que vocês puderem, estarem afiadas aí para que no dia da prova vocês façam aí a avaliação de forma muito confortável, sem estarem preocupadas. Agora eu durmo, viu, Pro? Agora sim eu vou dormir tranquila, que eu estava nervosa. Ô, Pro, teve uma prova que eu fui fazer de uma professora, que eu juro para você, o tempo passou tão rápido, professor. Quando eu vi, fechou a prova. Eu disse, não aconteceu isso comigo, não. Quando você falou de 1 hora, eu disse, vou me ferrar de novo. Meu Deus do céu. Ai, eu entendi, professor. Você vai deixar, né? Mais um pouquinho, entendi. Mas em tese é um bom tempo, né? Na hora que vocês podem, para quem anotou aí o quiz 8, depois na hora de refazer o quiz 8 sozinho, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer o quiz 8 mais ou menos em 60 minutos, de forma muito tranquila, por exemplo. Eu demorei 2 horas e meia, mas porque eu fiz errado. Primeiro eu abri o quiz, depois eu tive que ler os textos que eu não tinha visto. Ah, tá. Então, você poderia estar vendo ao mesmo tempo. A Nicole levantou a mão? Oi, Pro. Não, é que tem uma colega nossa, que é a Thalita, que ela colocou aí no chat, em relação às notas. O senhor poderia explicar novamente como que a gente pode estar vendo essas notas, se já foram lançadas? Não, não foram lançadas. Então, eu acabei de corrigir o quiz 5. O quiz 4, ele foi o primeiro que valia 10. O quiz 5, ele é o segundo, né? Então, eu vou corrigir o 6 e o 7. Quando eu fechar esses 4 primeiros, aí vocês já vão ter uma primeira parcial. E aí eu falo, eu espero estar fechando isso até o final da semana que vem. Aí eu converso aí, eu vou colocando nos e-mails de vocês essas notas. Ok, Pro, obrigada, viu? Eu posso até, se a gente combinar, subir no portal, né? Mas o fato de estar subindo no portal não significa que, às vezes, quando eu subo no portal, o pessoal fica um pouco apreensivo, né? Vê lá uma nota baixa lançada, e depois acha que aquilo é o fim do mundo, né? Então, eu posso lançar se vocês acharem que não for, porque, conforme o combinado, eu vou mudar essas notas, sempre colocando a maior. Estou confiando, professor, nessa sua tranquilidade. Somos duas. Então é isso. É isso que eu ia falar, Pro. Eu, Nicole, particularmente, prefiro quando já tiver tudo correto, porque eu acho que ficar mudando também pode ser que aconteça algum problema no sistema, ou porque a gente sabe que, infelizmente, o sistema é falho, então uma hora vai falhar e aí vai acabar tendo uma dorzinha de cabeça. Então, eu, Nicole, prefiro que seja lançada quando tiver já as corretas. Tá bom. Então, vocês vão ver lá no e-mail as 4 notas, tudo bem? E vão ter uma parcial. E sempre lembrando aí que se nas próximas 3 vocês tiverem notas maiores, o que acontece? A nota vai ser substituída sim. Ô, Pro, mas se você ver que a minha nota tá muito ruim, pode mandar um livro que eu leio, tá bom? Eu leio e comento com o senhor que eu li. Tá certo. Então é isso. Eu vou fechar aqui a gravação, gente. Obrigado aí pela participação.